somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Amantíssimo e soberano Deus, obrigado, meu Pai, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nessa quarta-feira. E eu também te agradeço, Pai, pelo dia que passamos, maravilhoso, pelas lutas de cada um, pelos corre-corre da vida de todos, mas estamos aqui, Senhor. Mas também temos uma responsabilidade, Senhor, de entregar para a audiência invisível uma mensagem, um ensinamento, e dividir o pão com eles, Pai, o maná escondido. E eu peço que o Senhor alcance cada um deles. Aleluias. O Senhor vem ajudar cada um deles. Está em direção direta? Está na live? Que o Senhor abençoe os irmãos ali da Lagoinha, ali das aldeias de Miranda. Também ali no estado de São Paulo, a Neuza Maria Pires da Silva, minha sogra. Ali também a irmã Maria Rosa sempre tem estado ali com as suas netas. Ali também então os outros irmãos ali, além mar, logo ali perto, também tem estado assistindo, Pai. Ali aquela família que está em Portugal, irmãos na África e aonde for, Pai. Esses dias estávamos com irmãos nos Estados Unidos, em Las Vegas, assistindo a mensagem. Então nós não sabemos para onde vai indo isto, Pai. Mas uma coisa sabemos: o Senhor está nisto. O Senhor é Deus. O Senhor conhece aonde está aquela semente. E eu quero nessa noite, Pai, humildemente, falar um pouco sobre o abecedário da Bíblia. Sobre o abecedário da Bíblia. E que possa ajudar os nossos irmãos seguidores da live. E aonde estiverem, Pai, se tiver uma luz, que se a luz da palavra raiar em mente da sua alma, eles possam procurar o lugar aonde receber o verdadeiro batismo nas águas. É que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um grande shalom de Deus. Deus abençoe. Quero estudar com vocês juntos, né? Estudarmos o que nós cremos, mas nós estamos aqui com duas audiências. Vocês devem entender muito bem isto. Amém? Então nós vamos estudar juntos sobre um pequeno tema. É o abecedário da Bíblia. Para nós não é novidade, porque nós cremos, mas nós estamos aqui para radiar a palavra, né? Fazer com que ela possa irradiar em outras pessoas, possa fluir. Vocês estão entendendo? O perfume suave de Cristo, a revelação da palavra. Eu quero falar um pouquinho em forma de estudo, né? Vamos estudar a Bíblia. Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Por quê? Ponto de interrogação. Aleluia. Vamos pegar o tópico diretamente no livro de São Mateus, pegando uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo. São Mateus capítulo 28, versículo 19. E nós vamos seguir esse tema e depois nós vamos estudar. Por ser estudo, ninguém precisa levantar para ler a Bíblia. Nós vamos continuar
o estudo lendo as Escrituras. Vocês concordam? Diz amém? Porque possamos, nessas horas tão difíceis, dificultosas, aonde a luz e as trevas estão misturando, passar a malha fina e conseguir, às vezes, aos longínquos da terra, no lugar mais distante, mais remotos, talvez pode agarinhar um peixinho, algo assim, que possa procurar o aquário de Deus, né? Porque nós estamos aqui para ganhar alma, não estamos aqui para fazer um nome para nós. Amém? Não importa para aonde eles vão servir a Deus, nos lugares mais remotos, mais distantes, aonde, ou até mesmo aqui na nossa cercania, no nosso estado, onde for. O importante é que você possa enxergar, ver a luz da palavra. A luz da palavra. Não a luz intelectual da religião, mas a luz da palavra. Então nós vamos deixar o Espírito Santo falar, porque o Espírito Santo, que eu creio ser o verdadeiro, é o Espírito Santo da palavra. Não é o Espírito Santo dos dons só. Para mim, o Espírito Santo dos dons é dons, não é Espírito Santo. É dons do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é a palavra. Jesus falou, quando ele estava aqui na terra, o Espírito de verdade que habita convosco. Quem que estava habitando com eles? O Espírito de verdade que habita convosco estará em vós. O Verbo se fez carne, o Espírito de verdade, encarnou. Habita convosco, estava diante dos apóstolos. Estará em vós. Amém. Amém? Então eu creio nesse Espírito Santo. O Espírito, o Verbo, a palavra. A palavra que eu vou citar outro lugar agora. São João 6,63. A palavra que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então a palavra é Espírito. Amém? Então a palavra se materializou, Cristo, o Verbo. Vamos ler aqui, depois vamos tomar as Escrituras, estudando, para que Deus possa, ajudar os nossos irmãos, seguidores da live, por onde passar esta mensagem. Portanto, ide, fazei discípulo todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vocês podem abrir em Lucas, capítulo 24, ainda em pé, para nós tomarmos também esse texto. Lucas, capítulo 24. Enquanto vocês acham qualquer dia desse, talvez, se for da vontade de Deus ainda essa semana, eu quero dar outro ensinamento também, que é o mesmo abecedário para nós, escrituristicamente falando. Para nós é um abecedário, mas eu acredito que para muitos ainda é álgebra. Eu quero falar por que não cremos na Santíssima Trindade. E quero fazer isso em forma de estudo também. Quero pegar não somente as Escrituras, mas a história um pouco. Amém? Talvez essa semana ainda nós vamos entrar nesse estudo. Lucas capítulo 24, versículo 47. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em seu, há uma contradição na sua mente? Não pode ter, Agora, vamos orar e deixar que o Espírito Santo discorre as Escrituras em forma de estudo, de ensinamento. Senhor, nosso Deus, soberano Pai eterno, te agradecemos pela leitura de Tua palavra. Venha nos ajudar cada um, Pai. Por que não batizamos nos títulos? Por que batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, ao invés de batizarmos nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Venha nos ajudar nas Escrituras, nos dar resposta. Aonde as Escrituras falam, nós estaremos falando. Se ela parar de falar, nós pararemos. Aonde ela ir, nós iremos.
Seja conosco, Pai, na luz de Tua palavra. E te agradecemos de antemão por ter recebido este nome em nossas vidas. Já de antemão te agradecemos. Nós cremos no Teu nome, Senhor. Ajuda que outros eleitos possam ver também a hora que estamos vivendo. E que sem este nome não podemos entrar no céu. Porque este nome é a chave que abre a porta celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Assentai-vos. Vocês já lembram que Pedro ganhou a chave do reino? Vocês já leram na Escritura? Ele ganhou as chaves. E quando ele pegou a chave do reino, ele usou ela. Mas por que que ele não repetiu as palavras de Jesus? Mas por quê? Outra pergunta, estou fazendo indagações. Foi Pedro ou foi o Espírito Santo? Fica com a Bíblia na mão que nós vamos estudar a Bíblia. Eu disse que nós vamos estudar. Hoje nós não vamos pregar. Vamos estudar o que nós cremos para ajudar outros que ainda não viram o que você já viu. Coisa mais simples, né? Apenas o abecedário. Né, irmão Jairo? Não é verdade? O A, E, I, O, U. Mas para muitos ainda é um estudo, um álgebra, etc. Algo de muito conhecimento, até mesmo grande intelectualidade religiosa que não consegue, na verdade, enxergar a luz da palavra. Por tanto conhecimento humano que eu quero dizer. Não pode ver a simplicidade da palavra, que é o batismo. Que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Não há contradição na Bíblia. Pedro não usou o método de repetir as palavras de Jesus. Ele usou a chave que ele tinha ganhado. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, no livro de Apocalipse, ele disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. Correto? Mas vem aqui. Estamos estudando as Escrituras. Nós vamos ler cada versículo escrito acerca do batismo. Mas por que o Senhor Jesus não tinha a chave do reino? Porque ele tinha dado para Pedro. Pedro estava com a chave. No livro de São Mateus, no capítulo 16, nós conhecemos bem essas Escrituras. Eu quero, já que estamos estudando, nós vamos estudar as Escrituras. Nós poderíamos recitar, mas eu quero estudar as Escrituras, para que outros irmãos possam ver que nós estamos lendo das Escrituras. Amém? No livro de São Mateus, no capítulo 16. Olha bem. Vamos estudar as Escrituras. Versículo 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizei os homens ser o Filho do Homem? Quem dizei? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e uns dos profetas, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, que dizeis que eu sou? Olha que interrogação. E Simão Pedro, respondendo, disse. Você vê 2 pontos aí. Ele disse, amém? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Agora, dessas escrituras para vocês verem. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. As portas que não prevalecerão. É diferente. Amém? Não é você, é as portas. Agora o versículo 19. E eu te darei as chaves, está no plural, do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Está tudo em plural. Não vou entrar nesse assunto hoje, tá? Isso aqui entra nas dimensões, não vou entrar nisso. Amém? O assunto aqui é leigo, é leigo. É leigo e é didático hoje. Leigo e didático. Às vezes a gente prega tanto conhecimento, tanta revelação. Quando a pessoa não conhece nem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, tem pessoa que foi batizada e não sabe nem por que foi batizada. Vocês estão entendendo? Para começar, não existe batismo nem no nome do Senhor Jesus Cristo, se primeiro não houver um arrependimento. Porque primeiro não é o batismo. Pode ver que Pedro disse, arrependei-vos. Primeiro ato de um cristão nessa jornada espiritual com Cristo é ele conciliar primeiro o arrependimento. Arrepender dos seus pecados. Nós lemos em Lucas, no capítulo 24, versículo 47, que eu não vou ler porque nós já lemos, então eu vou recitar agora. Não, ele não está contradizendo São Mateus 28, 19, que o Senhor Jesus disse, eu não vou ler de novo porque lemos. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele usou o termo nome no singular, mas citou 3 títulos. Ele usou o termo nome, batizar em nome. E depois ele não citou nenhum nome. Então, na verdade, é um enigma. Isto é enigmático. E para discernir um enigma, tem que ter o quê? O que Pedro tinha. Revelação. Porque ele não mandou batizar nos títulos. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizar nos títulos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse isso. Ele disse, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome. Singular. Porque bem sabia ele que Pai, Filho e Espírito Santo é singular mesmo. Tem um nome. Agora, se você ir para Lucas, aonde nós passamos no começo do nosso ensinamento, começamos a leitura da Bíblia, ele disse em Lucas, que em seu nome, eu vou recitar agora, nós já lemos, se pregasse o batismo, a remissão dos pecados, remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Remissão dos pecados. Irmãos ouvintes, seguidores, nós vamos caminhando passo a passo nesse ensinamento, apesar de ser leigo, mas para mim, humildemente falando, é um grande ensinamento para quem nunca ouviu nem falar. Estão entendendo? Diz amém. Porque você fica preso em uma denominação, em uma gaiola eclesiástica, talvez por vários anos, talvez por meio tempo de sua vida, 40, 50 anos preso lá. E nunca ouviu falar. Enquanto para uns a Bíblia diz que o ventre farto pisa favos de mel. Para nós não é novidade. Estamos pisando favos de mel. Às vezes até banalizamos o nome que em nós foi invocado. Não quero entrar na linha de pregação e não posso. Vocês estão entendendo? Tiago 2,7. Vamos lá? Estou parado aqui, vou voltar aqui.
Enquanto para uns pisa favo de mel, a Bíblia diz, no mesmo versículo lá em Provérbios, que para o ventre faminto, todo o amargo é doce. Amargo. Batismo triático é coisa amarga. Mas para eles é uma doçura danada. Vocês estão entendendo isso? Para eles é um grande fenômeno. Para nós é café pequeno. Não tem resposta. Não tem como, não tem saída. Não tem referência. Tiago, capítulo 2, aqui pertinho de nós. Versículo 7. Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi? E quando foi invocado? Não blasfemam eles quem? Pessoal do mundo religioso. Eles blasfemam. Eu já ouvi pregador que não existe mais na terra, já foi embora, falar: meus irmãos, não creia naqueles irmãozinhos que batizam no nome do Senhor Jesus Cristo, eles estão blasfemando. Eu já ouvi isso até. Você já imagina? Já imaginou uma coisa dessa? A que ponto chega a mente de blasfemar do bom nome em que nós foi invocado? Mas quando? No dia que o teu pastor disse: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi invocado esse nome em você. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Honras e glória ao teu santo nome. Às vezes eu vou ter que recitar alguma coisa para não ler tudo. Mas de todos sereis perseguidos por causa do meu nome. São Mateus 10, 22. De todos sereis perseguidos por causa do meu nome. Mas Romanos 10, 4 diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2, 28, Joel 2, 32. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 10, versículo 43. Porque em seu nome são perdoados os seus pecados. 1 São João 2, 12. Atos 10, 43. E todos os profetas dão testemunho que seu nome perdoa os pecados. Dele dão testemunho todos os profetas. Todos. Que o perdão do pecado é em nome do Senhor Jesus Cristo. Algum lugar eu vou ter que ir recitando assim. Atos 4,12 é bem conhecido. E nenhuma outra salvação. Atos 4,12, porque somente um nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Estamos edificados, porque este nome, 1 Coríntios 3, versículo 11. Este nome é a pedra de esquina. Aleluia. Amém? Esse nome é o que edifica o edifício. Aonde estamos edificados na rocha que é Cristo. Aleluias. Vamos seguir o estudo. Estou segurando o máximo aqui. Pedro tinha a chave. A chave não estava com Jesus do reino. Estava com Pedro. Ele tinha a chave da morte e do inferno. Mas a do reino ele não tinha. Ele tinha dado para Pedro. Agora, foi Pedro ou foi o Espírito Santo que pregou em Pentecoste? Por que Pedro não usou o método de São Mateus 28, 19? Se estava ali do lado dele o abençoado São Mateus. Porque a Bíblia diz em Atos, estamos aqui já, vamos à leitura. Capítulo 2. Atos, capítulo 2. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a sua voz e disse-lhe: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório.
escutai as minhas palavras. Ele pôs-se de pé com os 11. Então, quem estava lá junto? Você pode dizer, não, mas era só 10. Não, 11. O irmão Matias não está aqui hoje, tá? O irmão Matias foi posto no lugar de Iscariote. Aí o irmão Matias entrou ali. Aí ele foi tocar violão também. Certeza. Amém? Porque ele também era músico. E é uma benção de Deus. E ele não fez nenhuma canção contra Pedro naquele momento. Ele viu Pedro falar, ele parou assim. Ficou ouvindo Pedro. Porque o mesmo Espírito Santo que Pedro recebeu, ele também recebeu. Espírito Santo não contradiz com o Espírito Santo. Espírito Santo não dá paradoxo com o Espírito Santo. Espírito Santo não dá contradição com o Espírito Santo. Espírito Santo não persegue Espírito Santo. Se alguém perseguir alguém, é porque alguém ali não tem o Espírito Santo. Aleluias. Espírito Santo não divide. Espírito Santo soma. Então você não vê uma rejeição de Mateus? Você não vê uma contradição de Mateus? Ele podia dividir e falar, não, Pedro, você vai batizar no nome de Jesus, eu vou batizar, porque eu escrevi isso aqui. Vamos dividir a obra aqui agora, no começo ainda da obra, vamos fazer uma divisão. Vocês estão entendendo, irmão, o que o Espírito Santo pôs no meu coração? Para nós não é novidade, mas vocês sabem que até está sendo, porque Deus renova a sua palavra. Amém? Então nós vemos categoricamente na íntegra que não houve uma contradição, um paradoxo ali. Não houve. Legalmente, os 11 se levantou do lado de Pedro, então ficou 12. E Pedro pregou o sermão. Pregou um sermão. A gente fala 15 minutos, mas para quem fala bem devagar. Esse sermão não dá nem, na verdade, 8 minutos. Para poder pregar esse sermão aqui, do versículo 14 ao versículo 47, que é onde ele parou o sermão. Irmão, a pessoa tem que falar bem devagar, para dar pelo menos 12 minutos. Então, na verdade, ele pregou aqui uns 7, 8 minutos. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse, homens judeus, varões, né? Está escrito por aí. Todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório. Escutai as minhas palavras. Mesmo pregando dessa maneira, possivelmente não deu mais do que 10 minutos. Vocês estão entendendo? O que aconteceu? Pedro pregou esse sermão. Se vocês notarem, nós estamos estudando as Escrituras. Você vai em Atos 2:36. Atos 2:36. Pedro colocou essa afirmativa muito forte aqui. Saiba, pois com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro, ele volta lá em São Mateus 28:19. Ele vai lá em São Mateus 28:19 para batizar aquele grupo de pessoas que estava atingindo o número de 3.000 pessoas. Ele volta e diz, olha, Mateus olhou nele, ele olhou em Mateus, ele disse, olha, está vendo esse Jesus aqui? É o mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Está aqui, ó. Esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus fez Senhor. Aqui está Jesus, aqui está o Senhor, Deus fez Senhor e Cristo, aqui está Cristo. Então ficou Senhor, Jesus, Cristo. Está vendo, Mateus? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Agora nós vamos usar o nome, está vendo? Talvez você escreveu e não tinha ainda
ainda iluminado, mas agora você tem o mesmo Espírito Santo. Você viu o que Jesus quis dizer para nós ali? Viu, Mateus? Está vendo? Tá vendo? Ele quis dizer que era para nós usar o nome. Por isso que ele disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse Jesus que vocês crucificaram aí, viu, seus judeus? Deus fez Senhor e Cristo. Então ficou Senhor Jesus Cristo. Amém. Então está aí. Pedro agora usou a chave. Usou a chave e girou. Ouvindo eles isto, compungiram seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Ele pegou a chave. São Mateus 16:16. E girou. Arrependei-vos. Ele disse-lhe, Pedro, arrependei-vos. Ao primeiro passo. Não tem perdão se não tem arrependimento, irmão. Por isso que as pessoas voltam a beber, voltam a fumar, voltam a adulterar, voltam a prostituir. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão para me saber. Ele é plausível. Porque quando há um genuíno, diga comigo, genuíno, arrependimento, ali está feita a obra completa. A pessoa nunca mais volta a comer o vômito do cão. Porque o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada, Tiago diz isso, ao espojadouro da lama. Mas quem arrependeu, ele nunca mais. Porque ele arrependeu. Ele não quer aquilo para ele. Então aquilo foi sacrificado no batismo, que é lavagem do despojamento da carne. Lá em São Pedro está escrito. Então aquela sujeira da carne, ele arrependeu daquilo. Então o batismo foi a lavagem, o despojamento da natureza carnal, das obras da carne, que ele praticou até ali. Talvez ali ele até matou alguém. Arrancou da faca e pá, pá, pá. Toma. Caiu morto. Aí, esse tempo atrás na internet tinha um pastor que fazia tar. Todo mundo caía. Não sabemos se é verdade, né? Sabemos que eles caíam. Agora não sei se caía drogado, bêbado, sabe lá. Mas caía. Nós não sabemos. Eu não duvido de nada nesse mundo aqui. Nada. Nos anos 89, 90, por aí começou. Eu já estava aqui em Campo Grande nos anos 90, virado para 91. Na virada do ano 91 estava aqui. Então começou a oração para as pessoas receberem bituração de ouro. Você lembra, uma santa, disso? A senhora lembra que tinha um pastor que saía aí, todo mundo ia na igreja para receber uma obturação de ouro. Eu não duvido. Afinal de contas, eu não posso duvidar. Se Joseph Smith tem placa de ouro, os 10 mandamentos que Moisés tinha de tábua, de pedra, ele tem de ouro. E quem deu para ele? O anjo Moroni. Então eu não posso duvidar de nada, irmão. Eu não posso duvidar. Mas uma coisa eu sei, eu não vi isso nas Escrituras até hoje. Eu fico só com o que está escrito. Eu creio no Espírito Santo das Escrituras. Pode louvar a Deus. Eu não duvido que isso aconteça, mas eu creio no que está escrito. Amém? Esse é o Espírito Santo que eu quero. Não é o que a igreja tem por aí, mas é o que eu quero. Eu disse no começo da Bíblia. Nós vamos falar até onde o Espírito Santo das Escrituras falar. E nós nem começou ainda o batismo. Estamos só no primeiro passo.
Porque se nós voltarmos em São Mateus 28, 19, nós estamos com 2 audiências, queridos irmãos seguidores, e procurarmos uma referência do batismo triático, nos títulos Pai e Filho e Espírito Santo, nós não encontraremos nenhuma, a não ser Atos 2. Tem Bíblia que dá referência de São Mateus para Atos capítulo 2. Mas aí dá uma contradição. Aí dá contradição. Na mente humana. Porque Jesus manda batizar em nome. Aí cita 3 títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí se dá a referência lá em Atos 2, 38, Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do pecado. E recebereis o dom do Espírito Santo. Dá um parafuso na mente da pessoa, humanamente falando. Agora, se a pessoa tem revelação, aí não. Aí não. Aí o versículo aqui, 36, dá a resposta. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que este Jesus, a quem vós crucificaste, Jesus, Deus fez Senhor e Cristo. Aí dá a resposta. O nome do Pai é Senhor. Aí você vai lá para Isaías 42, 8. Se vocês quiserem, eu não vou lá ler, porque tem coisa que eu vou só recitar mesmo. Isaías 42, 8. Senhor é o seu nome. Amém? Aí o versículo ainda dá mais outros comprimentos, mas eu só vou parar até onde ele diz, Senhor é o seu nome, que é o nome dele, Senhor, Pai. Jesus, Filho, Cristo Santo. Chamá-lo-á o seu nome, Jesus. São Mateus capítulo 1, versículo 21. O anjo disse para Maria, ele chamará Jesus. Aí você vai em João 14, 26. Espírito Santo vem em nome de Jesus Cristo. Então ele é o Cristo. São João 14, 26. Eu falei que eu não vou ler tudo porque tem muita coisa. Eu vou ler mais o que compete ao batismo. Amém? Então nós estamos andando nas Escrituras e vendo categoricamente que toda a era apostólica, em toda a era apostólica, sabemos que a Bíblia foi compilada, fechada, em 98. Sabemos, eu tenho que achar uma Bíblia minha, eu tenho um estoque de Bíblia antiga, irmão. E tem uma delas que eu tenho que marca todas as datas, especial. As datas, tanto antes, na Velha Aliança, quanto na Nova Aliança. Neotestamentária. Vocês estão entendendo? Eu tenho que achar um dia, talvez, nós começarmos a dar esses estudos assim, talvez na escola dominical também, que é muito bom. Isso aqui é para elevo, para crescimento, elevo espiritual da fé. E também, esse tipo de estudo, por mais simples que seja, você fica alicerciado, correto? Na palavra. Porque aquilo vai fixar em você. Não é só uma pregação dando rajada de metralhadora, mas é você estar lendo, estudando junto. Vamos então para o segundo batismo. Porque São Mateus 28, 19 não tem referência. Não tem segmento. Mas o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo tem referência. Vamos para o segundo batismo. 8. Se bem que ele batizou 5.000 pessoas aqui antes de chegar em Samaria, você sabe, né? No capítulo 5 de Atos. Mas eu não vou lá porque não está escrito se foi no nome de Jesus Cristo. Foi só 5.000 pessoas batizadas. Então não tem. Mas aqui em Atos capítulo 8, sim. Versículo 12. Estava aqui Filipe pregando. Filipe desceu ali em Samaria. A Bíblia diz que ele estava fazendo um grande trabalho ali em Samaria, ali no meio dos samaritanos, que era meio judeus e meio gentil. Então eles eram um povo mestiço. Estão ouvindo? Diz amém. Eles eram mestiço, meio judeus, meio gentil. Era uma raça misturada. Que quando, na verdade, houve muito cruzamento de sangue, eu até ia pregar esses dias e parece que Deus tirou da minha mente. Ali em Neemias, quando eles retornaram da Babilônia. Mas vamos aqui.
capítulo 8, versos 12, de Atos, irmãos seguidores da live. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Versículo 16 diz, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora, essa palavra, nenhum deles ainda tinha descido, é o Espírito Santo. Se você pegar essa leitura completa do capítulo 4, versículo 12 até o versículo 16, você vai ver que os apóstolos, tanto Simão Pedro quanto o Tiago, eles desceram, João, melhor dizendo, eles desceram ali, Pedro e João, para ver o trabalho em Samaria, e eles aproveitaram e oraram com imposição de mãos sobre aquelas pessoas que tinham sido batizados, homens e mulheres, por Filipe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham recebido o Espírito Santo. Então eles desceram lá exclusivamente. Está tão claro como meio-dia. Vamos ler? Capítulo 8, versículo 13 agora. E creu também o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais, as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Pedro e João em Samaria. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que em Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Está vendo? Houve um alarme. Porque tinha um movimento forte, movimento evangelístico, irmão, não é? Como nós estamos tendo só salão, não. Era movimento evangelístico. Era movimento na rua, arrastão de alma, tudo. Estava tendo esse movimento lá em Samaria. E os apóstolos foram alarmados com isto. Alarmados. E a Bíblia diz que desceram para lá, então, Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram, olha bem, por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Está vendo? Eles eram batizados em nome de Jesus Cristo, mas não tinham o Espírito Santo. Aí, ó, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido. Descido o quê? O Espírito Santo. Mas somente eram batizados na água, ó, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. É verdade? Estou lendo na Bíblia, irmãos seguidores. Estou lendo nas Escrituras. Então eles eram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus Cristo? Então nós temos agora Pedro usando a chave a segunda vez. Ele usou em Pentecoste. O Espírito Santo desceu ali. 3.000 pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Pedro foi lá em Samaria, girou a chave de novo. As pessoas que eram batizadas em nome de Jesus Cristo não tinham o Espírito Santo. Ele girou a chave, porque ele tinha a chave. Ele tinha como abrir a porta. Vocês estão entendendo? Porque só o batismo em nome de Jesus Cristo é responsável para perdoar pecados passados. Não o pecado que você praticou depois do batismo. Não é. Eu vou repetir isso. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é responsável para perdoar pecados passados. Mas depois do batismo, a responsabilidade é da pessoa. É pecado voluntário, não ignorante. Pecados passados é pecado ignorante. Então o batismo perdoa os pecados passados e nos lava, né, da imundícia da carne. Estão dando uma nova indagação de espírito, de motivação de vida. Nos lavando com a água, a limpeza da água pela palavra. Amém, igreja? Então, está sendo claro? Está sendo construtivo? Levanta a mão. Pode louvar o Senhor. Está sendo construtivo. Põe a mão na garganta, Deus te dá saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Creia.
Então nós vemos Pedro usando a chave a segunda vez. Porque ele tinha a chave. Agora, se você chegar em Atos 10, meu Deus, irmão, vocês me perdoam. Eu estou na metade do ensinamento, o horário está indo embora. Perdoa, tá? Vocês aguentam mais um minuto, irmãos? Aguenta de coração? Amém. Atos 10, 47 e 48. Vamos voltar aqui, Atos 10, versículo de 1 a 4. Depois nós vamos lá. Havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, um centurião, da corte chamada italiana. Não era de qualquer uma corte, não, irmão. A coisa era séria aqui. Amém? A coisa era séria. O homem era um homem grande. Era um centúria. Amém? Era um homem rico. Ele é da corte, irmão. Não é um centurião qualquer, não. Ele guardava a corte italiana. Então, era um homem destacado e, na sociedade, homem de posição. Correto? Olha bem aonde que Deus viu. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, porque tinha. E ele não era avarento, não. Ele fazia muitas esmolas. Dava caridade mesmo. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? É a Bíblia que está dizendo, irmão. Vocês creem na Santa Bíblia? E de contínuo orava a Deus. Quase a hora nona, né, 3 horas da tarde, hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que dirigia para ele, dizia-lhe, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, com medo, né, disse, que é, Senhor? Que é, Senhor? Disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E esse está hospedado com um certo Simão, outro Simão, que tinha hospedado ele, curtidor. Curtia couro, né? Que tem na sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo, que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Para aqui. Agora, para os irmãos religiosos que têm mantido, desde os anos 325 do Concílio de Nicéia, tem batido nessa mesma tecla, porque na era apostólica nós não vamos encontrar ninguém batizado em título. Então teve uma data. Ele começou no ano 325. Foi o ano daquela simpósio muito grande de Constantino, que chamamos o Concílio de Nicéia. Então começou ali. Porque na era apostólica, irmão, nós vamos andar nas Escrituras. Não tem nem uma pessoa batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Nem uma pessoa. Se alguém conseguir encontrar uma pessoa, eu andarei nas ruas de Campo Grande com placa na frente e atrás escrito falso profeta que eu sou. Estou aqui há 40 anos enganando as pessoas. Quase 40. 30 e poucos anos. Não existe isto. Na era apostólica não tem. Eu não estou afrontando, não estou zombando. Eu estou dizendo que não tem. Eu já li a Bíblia mais de... Quantas vezes? Perdi até a contagem. Quantas vezes li? De capa a capa. Não tem. Nenhuma.
Todos o batismo que uma vez existiu na era apostólica, todos foram em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então está aqui. O anjo, irmãos, queridos das igrejas dos homens, das religiões, o anjo mandou chamar Pedro para salvar a casa de Cornélio, que era um homem piedoso, que era um homem que fazia esmola não salva ninguém, ajuda e contribui na salvação. Não é salvação. Se fosse salvação, Jesus morreu debalde. Então não é salvação. É parte, contribui com a salvação. Quem está entendendo? A caridade encobrirá a multidão de... Então contribui sim. Amém? Mas não é salvação. Não sendo salvação, e Deus precisando salvar aquela família inteirinha, e os demais da cidadania, que estava ali, que era da corte, que era colega, e muito soldado que com certeza foi salvo. Deus envia o anjo. O anjo mandou chamar um falso profeta, que foi Pedro então. Aí. Se vocês não crêem que Pedro é de Deus, então o anjo manda chamar um falso pregador, para salvar uma família inteira, que já não era mais samaritano, que não era mais judeus, que era gentil. Agora Pedro tinha que ir lá na terceira etapa do seu ministério, abrir a terceira porta, que é para o gentil agora. Porque ele abriu para Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. Amém? E o anjo mandou chamar um falso pregador. Os pregadores de hoje que são verdadeiros. Mas Pedro era falso. Na mente de muitos. Eu estou falando conotativamente. Porque se Pedro não era verdadeiro, como o anjo do céu vai chamar um falso profeta? Então não foi Pedro quem falou, foi o Espírito Santo que falou. Amém. Aleluia. Pode louvar o Senhor. Vemos categoricamente na íntegra. O relógio não espera. Oh, Jesus amado. Mas vamos romper mais um pouquinho. Vocês tenham paciência. Pedro chega. Versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não seja batizado estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Eu ensinando muitas das vezes para grandes eclésios, eu estou falando grande porque é tudo seminarista. Eu estudei com vários deles. Aqui dentro, 2 deles, o filho ainda era pequeno ainda, viu eu com 2 deles aqui. E tudo deles estava no seminário. Quando chega nessa parte aqui, você fala, não, aí não quer dizer nada. Por que não está falando nome nenhum? Mas vem aqui, quem é o Senhor para vocês, irmãos? Agora eu quero parar aqui e abrir esqueci o nome. Um leque. Eu quero abrir aqui para mostrar uma coisa. Aqui está dizendo, mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aí eles têm coragem de falar, não, mas isso aí não quer dizer que é isso, que é aquilo. Porque não está citando o nome. Mas quem é o Senhor? A Bíblia diz que só tem 2. Será que Pedro batizou no nome do outro, então? Vocês entenderam? Levanta a mão. Amém. Então, Pedro batizou no nome de quem? Se é no nome do Senhor, para mim, ele repetiu o que ele fez em Pentecoste. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Como pode? Amém? Vamos andar mais um pouquinho, não temos tempo de ir muito, irmão, não vai dar tempo de terminar. Mas eu vou fazer de tudo para passar mais 2 batismos para vocês. Atos 19.
agora já não é mais Pedro, nem é ninguém mais dos apóstolos que andou com Jesus. Agora já é Paulo, que nem com Jesus andou. Mas por que Paulo não andou com Jesus, não conheceu Jesus fisicamente? Por que ele batizou igual Pedro, então? Será que a revelação que ele teve, que ele falou aqui em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, depois 11 e 12, mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Eu não aprendi de Pedro, não andei com os apóstolos, não aprendi deles. Não é de homem, não é de seminário, não é de Gamaliel, o seminário que eu estudei. Não é de homem. É o que então, Paulo? De quem que é? Porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus, o mesmo que revelou a Pedro, revelou aos apóstolos, revelou ao irmão Brana, revelou a Paulo. Amém. É o mesmo. Agora, se tu não quiser acreditar, quer acreditar na velha internet, que está aí com os velhos Azael, com os velhos Jeú, vá. Eu fico com a palavra. Amém. Então, Paulo recebeu a revelação de Jesus Cristo. E ao receber, ele disse aqui, e perguntou, vamos começar desde o versículo 1, capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, quer dizer, aprendiz, disse-lhe, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe, então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. De João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após eles havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Parar aqui um pouquinho. Agora, aqueles discípulos, vocês deixam aí, eles eram batizados por João. Eles tinham argumento de sobra, irmãos seguidores da live, para barrar o conteúdo de Paulo. Falar, Paulo, calma aí, seu argumento é bom, mas nós fomos batizados pelo mestre, que batizou o teu mestre. Olha o tamanho do nosso mestre. Ele batizou o teu mestre. Então, Paulo, mas só que Paulo, ele tinha revelação. E esses discípulos não tinham. Paulo sabia que o batismo de João era só para o arrependimento. Era só para o arrependimento. Você arrepende dos seus pecados? Sim, então eu te batizo. Por que João não podia citar nome? Porque o batismo de João não era remissão. Era arrependimento. Sem derramamento de sangue, capítulo 9 de Hebreus, no versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Cordeiro nos dias de João estava em pé sobre a terra. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava em pé sobre a terra. Quem está entendendo diz amém. Então não tinha como sangrar, ele estava vivo. Mas depois que o cordeiro foi imolado, foi sacrificado, aí Jesus citou então em São Lucas 24:47, em seu nome se pregasse remissão, porque só o sangue redime. Porque ele sabia que ele ia derramar sangue. Ele disse, remissão dos pecados. Então Paulo disse, o batismo de vocês não é para remissão. Vocês ainda não foram limpos, por causa que somente o sangue, a água,
usando o nome, não a água em si perdoa, mas o batismo na água em nome de Jesus Cristo perdoa seu pecado passado, todos os pecados nossos passado, mas a remissão do sangue nos mantém limpos. Quem está entendendo, levanta a mão. Ficou claro como meio-dia? Pode louvar o Senhor. Aí Paulo disse, versículo 4, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram, versículo 5, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Está vendo? Igual nós fomos. Então nós temos um monte de irmão na Bíblia, batizado igual nós. E se nós permanecer firme igual eles, somos a noiva do Cordeiro. Porque estamos debaixo da redenção, debaixo do seu sangue. Amém. E quando você está debaixo do sangue, não há mancha que esse sangue não possa tirar. Não é que você é santo, é o santo que está em você que é santo. É o Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. E impondo Paulo as mãos sobre eles, veio o Espírito Santo sobre eles. E falava línguas e profetizava. Oh, glória a Deus. Dá vontade de virar um menino aqui. Aleluia. Oh, que coisa maravilhosa. Aleluia. E estes eram a todos uns 12 homens, varões, 12 varões. 12 discípulos de João, que foram rebatizados. Eles eram batizados por João, tiveram que ser batizados de novo. Então foram rebatizados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Atos 22, 16. Nós não vamos prosseguir mais, amados. Não vai dar tempo. Vocês não vão me perdoar hoje. Não vão. Vocês vão sair, mas nosso pastor hoje segurou nós com uma coisa que nós já conhecemos. Mas não por esse prisma. Vocês conheciam só do batismo. Mas não com esse prisma que Deus está dando para nós. Amém? Amém? Com essa largueza de visão. Estão entendendo? Diz amém. Atos 22, 16. Paulo dando testemunho do seu próprio batismo. Falando como ele tinha sido batizado, como ele encontrou Jesus, como ele se converteu. Ele estava dando testemunho da vida dele, de sua conversão. Irmãos das igrejas dos homens, irmãos das igrejas aí. Pense nisso. Paulo estava contando o seu testemunho. E vocês podem ler, eu não vou ler tudo com a minha igreja, que o horário já não permite mais eu prosseguir. Eu quero ainda mostrar mais um depois desse. Depois eu vou parar. Vai ficar 3 para trás. Mas, eu quero dizer, ele estava testemunhando do seu batismo, da sua conversão. Quando ele pegou aqui, até o versículo 16, ele disse, agora por que te detens? Levanta-te, batiza-te. Lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Oh, irmão, o dia que o teu pastor, ou aquele homem evangelista, ou seja, que te levou na água, e ele soletrou isso aqui, ó, no ano 180 da era cristã. O irmão Marcos Vascas foi batizado pelo discípulo do pé sangrento. Enquanto ele era emergido na água, ele escutou a voz do discípulo dizendo, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Está na história da igreja. Aquele discípulo que arrastava uma cruz de 64 quilos, de cidade em cidade, descalço, os pés dele sangravam. Por isso, o nome dele, o pseudônimo era discípulo do pé sangrento. Aonde ele chegava na cidade, vilarejo, ele enfincava aquela cruz pesada, fazia o buraco, enfincava e chamava o povo aqui, ó. O símbolo da salvação é este. O nosso Deus e Senhor morreu aqui para nos dar vida eterna. Vocês não querem ser batizados no nome dele? Venha. E quando ele foi batizar este Marcos Vasca,
que foi emergir nas águas, ele ouviu o som da palavra, eu te batizo. Antes de emergir, ele ouviu ele falar, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque Senhor é Pai, Jesus é Filho, Cristo Santo. Está o batismo Pai, Filho e Espírito Santo. Se você crê que isso é batismo, nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas no nome, amém. Não nos títulos, no nome. Aqui está Paulo testemunhando do batismo dele. Vamos para Romanos 6,3 para nós encerrarmos. Vocês me perdoam, passei muitos minutos do horário costumeiro, tá, queridos? Mas não vai atrapalhar vocês em nada, né? Amém? Vocês ainda vão jantar ainda, quem não jantou. Eu não posso jantar porque vocês sabem, estou lutando contra a balança e já está com muitos anos que eu perco para ela. Mas um dia eu vou ganhar. Glória a Deus. Um dia eu quero ganhar da balança. Eu estou tomando até vinagre de manhã. Mas nós chegamos lá, se Deus quiser. Querida, não fica nervosa. Que você não está tomando. É, meu bem. Romanos, capítulo 6. Só Deus me acreditar. Capítulo 6. Capítulo 6 de Romanos, para nós encerrarmos. Foi construtivo até aqui, irmãos? Esqueci até o nome. Os catequeses e todo o ensinamento católico chama Pedro de Papa, né? Em todo ensinamento foram catequizados, que Pedro é Papa, né? É o primeiro de Roma. Mas Pedro nunca foi em Roma, diz o irmão Brana. O irmão Brana diz, Pedro nunca subiu em Roma. Pedro, ele deve ter morrido por ali, naquela região, crucificado ali, na região de Cesareia, por ali, onde que ele ia muito. Que nós acabamos de ler que ele foi mesmo, e batizou toda a família de Cornélio, toda a casa, e muitos soldados e amigos de Cornélio. Foi batizado por Pedro. Mas Paulo foi para Roma, porque está escrito que Paulo foi para Roma. O navio encalhou, vocês lembram? Naquela ilha, a serpente picou ele, aquela serpente pequenininha, de 2 metros de 2 palmos e uma chave. O nome dela esqueci o nome dela. É a mais perigosa que existe. Ela põe um ferrão numa árvore, no outro dia a árvore está seca. Tanto veneno que ela tem. Víbora. E uma víbora maldita daquela pegou a mão dele. Depois que ele saiu daquele mar revolto, tempestade, e ainda, com a graça de Deus, todo mundo se salvou por causa dele. E aí ele estava ali, como estava preso, né, com certeza, estava até com as mãos algemadas. As duas, com certeza. Aí ele foi juntar, né, para poder o fogo não apagar, ele foi juntar graveto para poder jogar na fogueira. Estava muito frio naquela madrugada. E quando ele juntou o graveto, a serpente estava debaixo. E ele levantou a mão. E todo mundo viu ela pendurada na mão dele. Aí ele balançou, jogou dentro do fogo. Ela morreu queimada. Mas o costume daquela serpente era a média de 3 a 5 segundos para que a pessoa já tombasse. Ele continuou conversando e o seu rosto começou a brilhar. Glória a Deus. É o que está escrito. Seu rosto começou a reluzir. E eles começaram a ficar com medo do homem. Porque antes eles falaram, olha, o homem é devedor mesmo, hein? E escapou do mar, da fúria, ele ia morrer lá. Mas a justiça de Deus não deixou ele escapar. Ele vai morrer com a serpente. Mas aí ele não morreu, aí eles começaram a pensar, uai, esse homem é um Deus. Uma serpente dessa víbora venenosa, que seca uma árvore, picou este homem e ele está vivo, e seu rosto está luminoso como de anjo. Então esse homem é Deus. E começaram a querer adorar, e a coisa começou a pegar ali, e trouxeram todos os enfermos da ilha, e todos foram curados, em nome do Senhor Jesus Cristo, até o pai do dono da ilha. Amém. Aqui está ele em Roma, batizando o povo de Roma em nome de Jesus Cristo.
Romanos 6,3 para nós orarmos. Deus abençoe. Vamos ler. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Você pode indagar, irmão Deus, meu salve, com todo o seu conhecimento, e dizer, não, tal. Não é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, for batizado em Jesus Cristo. Tudo bem, eu entendo a sua versão. Mas, de todas as maneiras, não somente o batismo espiritual, mas aqui também dá ênfase que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque senão ele não citaria Jesus Cristo. De todas as maneiras, se você quiser ter uma humildade para você parar e pensar, como em 1 Coríntios, no capítulo 13, no capítulo 1, no versículo 13, nós temos aqui, 1 Coríntios 1, 13, para nós encerrarmos. Eu espero ter sido construtivo para todos nós, amém? 1 Coríntios 1, 13, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Então está bem claro aqui também. Bem claro como meio-dia. Que o batismo era em nome de um homem. Foi Cristo dividido? Ele começa a dizer aqui, Apolo, ou Pedro, Cefas, ou quem foi que morreu na cruz? Porventura, fosse alguém batizado no meu nome, Paulo? Então o batismo era em nome, ué. Está bem claro. A noiva, ela enxerga além da letra. Ela enxerga entre linha. Amém? Agora, se os irmãos da letra não conseguem entender o som da palavra, me perdoam. Mas a noiva vai além da letra. Ela vai na entrelinha e sabe o som do que está dizendo aquela palavra. Coloquemos-nos de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você que foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E você, ao longo aí da internet, aonde você estiver, que não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, venha, se arrepende. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. O dom, singular, tá? Não está falando de nenhum dons de 1 Coríntios 14. Não está falando nenhum dom de 1 Coríntios 12. Está falando dom. E quem é o dom do Espírito Santo? É o próprio doador, Jesus Cristo, morando dentro de nós. Soberano Deus,